ajuda, tá bom? Muito bem, eu vou dar início então, tá bom? Nós temos algum conhecimento, né, sobre a história deste homem das Escrituras, Jó, né? Para você que já leu o livro de Jó, você deve lembrar, né, que o texto bíblico fala que ele vivia na terra de Uz e que Jó era um homem bem-sucedido em todos os aspectos, né, em todas as áreas da sua vida. Alguém comentou comigo, eu acho que Jó era o homem perfeito. Não, ele não era perfeito, mas eu diria assim, ele era o homem ideal, né? Dentro dos padrões de Deus, ele foi um grande exemplo que até hoje nos ensina muitas coisas, tá? Eu vou aqui acompanhando, lendo e passando para você algumas informações. Primeiro, o que a gente quer destacar é que Jó era um homem íntegro, mesmo antes de todas as provações que ele passou, certo? Ou seja, Jó não foi provado, não passou pela dura provação que passou, porque tinha algo a ser corrigido no seu caráter, na sua fé. Não era esse o caso. Tanto é que os textos bíblicos vão confirmar isto, né? Lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Veja, a Bíblia já descreve Jó com um modo de vida, um estilo de vida que mostrava o seu caráter, o seu comprometimento com Deus, o seu relacionamento com a própria sociedade onde ele vivia, né? Então, integridade, por exemplo, né? O que é integridade segundo o texto bíblico? É a coerência entre a fé e a prática. Ou seja, eu vivo aquilo que creio, eu pratico aquilo que eu creio. Então, esta é a minha integridade. O meu discurso não é diferente da minha prática e vice-versa. Certo? Que mais? Retidão. Retidão é uma postura que tem a ver com o relacionamento com os homens, né? Com a sociedade. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, portanto, ele praticava o que era justo, o que era certo, e isso era reconhecido pela própria sociedade. Que mais? Jó era um homem que temia a Deus. Então, isto já expressa uma grande reverência que este homem tinha por Deus. Aqui já temos algo que diz respeito à vida espiritual, à crença prática de fé de Jó, né? Ele temia a Deus, ou seja, ele reconhecia a Deus como Senhor soberano. E que ele se desviava do mal, né? Isso tem a ver com o que a Bíblia chama de vida de santidade. Santificação. O que é isso? Separação daquilo que não agrada a Deus, de toda a prática que não agrada a Deus, não glorifica a Deus, que não está de acordo com a sua palavra. Ok? Muito bem. Agora, a Bíblia vai dizer, né, que Jó, ele, além de todos esses atributos aí que já falamos, ele exercia uma liderança espiritual na sua casa, na sua família. Olha o que diz o texto lá no versículo 5 do capítulo 1 de Jó. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era um homem que intercedia pela sua família perante Deus, como um sacerdote do lar, né? Ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos, ele preservava isso, ele assumia, ele chamava para si a responsabilidade de cuidar do bom andamento, não só da vida material, não só dos recursos financeiros que os filhos precisavam, mas também das demandas espirituais, né? Aí já temos uma grande lição, né? Então, esta preocupação de Jó com a vida espiritual dos seus filhos, tá? Que mais? Ora, o próprio Deus dá
testemunho de Jó. Veja que coisa maravilhosa, né? O próprio Deus testemunha de quem este homem era. E diz assim, conforme está registrado lá no versículo 8 do capítulo 1. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, você pode dar um bom testemunho dos seus irmãos em Cristo, né? Da fé, do comportamento deles, da vida espiritual deles. Isso é louvável, é muito bom. Mas o próprio Deus fez questão de frisar, né? De deixar claro como é que Deus via Jó e conhecia Jó, e o próprio Deus deu testemunho da vida espiritual, do caráter, das atitudes que esse homem tinha dentro do seu contexto, né? Portanto, a gente pode afirmar, sem medo de errar, né, que Jó era um homem aprovado por Deus. Ele estava sendo provado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele foi um homem aprovado por Deus. Que coisa boa, né? Isso para nós é um testemunho, porque nada melhor do que sermos aprovados por Deus. Às vezes somos reprovados pelos homens, porque não entendem a nossa fé, não entendem o modo como nós vivemos a vida cristã. Acham que nós não estamos muito bem alinhados com a realidade do mundo. Por isso nós somos reprovados pelos homens. Mas se somos aprovados por Deus, podemos ter paz no nosso coração, né? Agora, Deus permite que Jó seja provado. Veja, isto é bom que nós entendamos, porque Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus é bom, é misericordioso, ele já provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o seu amor para conosco, porque enviou o seu Filho amado para nos salvar e nos redimir. Mas no processo da nossa vida, da nossa existência sobre a terra, Deus tem propósitos específicos e individualmente ele trata os seus filhos, né? Então vamos lá. Satanás põe em dúvida as reais motivações de Jó para temer a Deus, para servir a Deus, para ser sincero. O que aconteceu? Está lá no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Deus, porventura teme Jó a Deus sem motivo, sem razão? Se o Senhor dá tudo para ele, é claro que ele vai te amar, é claro que ele vai temer, é claro que ele vai te servir. Então Jó, melhor dizendo, Satanás está acusando Jó de obedecer a Deus por conveniência e de ter em Deus uma fé interesseira. Eu amo a Deus, sim. Eu quero andar com Ele. Eu sirvo a Deus porque Ele me dá tudo que eu preciso, né? Ele supre todas as minhas necessidades, Ele não deixa eu passar nenhuma dificuldade, eu não tenho problemas, né? Porque Deus afasta eles de mim. Então é por isso que eu sirvo a Deus. Será que é assim? Bem, se for desse modo, então nós precisamos amadurecer na compreensão, no entendimento do que seja viver a vida cristã, né? Então, Satanás acusa Jó de obedecer a Deus por conveniência e de ter em Deus apenas uma fé interesseira. Agora, Deus permite a prova de Jó, ainda que não seja Deus que vai causar diretamente esta prova, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Veja, o que está acontecendo? Deus permite a provação, mas Deus estabelece um limite. Satanás, ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, né? Então, eu creio que isso também nos ensina muito. Por quê? Porque às vezes a gente passa, né, algumas situações, às vezes tão corriqueiras, tão normais da vida, que acontece com qualquer pessoa, né? E a gente acha que foi o inimigo. Eu estava andando ali na rua, tropecei, foi o inimigo. Porque eu estava querendo entrar em casa, mas não conseguia achar a chave. Foi o inimigo.
a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Não é o inimigo que dirige a nossa vida. Quem nos dirige, quem determina o que deve acontecer conosco é Deus. Satanás tem seus limites e Deus estabeleceu muito claro aqui, nesse primeiro momento, a respeito de Jó, né? Agora, Deus sempre tem um propósito. Não é que Deus permite que o seu povo, seus filhos sejam provados sem motivo algum, simplesmente porque ele teve vontade de fazer isso. Não é exatamente assim. Deus tem um propósito. Lá em Romanos 8, 28, a palavra de Deus declara: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo toda essa situação adversa que Jó passou, a gente sabe, vai ver lá no final, que contribuiu, Jó ganhou. Em princípio, parece que ele perdeu muito, mas na verdade, Jó ganhou muito mais do que ele tinha antes. Porque enquanto Satanás quer tirar de você as coisas, Deus quer te dar as coisas. Ele é Deus que dá a vida, dá a salvação, dá a paz, dá a esperança, supre as nossas necessidades, né? Agora, vamos falar sobre, então, esta resiliência de Jó. Como é que Jó conseguiu suportar isso tudo? Como? Como que Jó teve forças, tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais, para passar por tudo que ele passou e assim mesmo nunca blasfemar de Deus? Ele foi um homem resiliente. Então, resiliência é um termo originário da física, que explica como que determinados materiais, quando são submetidos a uma forte pressão, eles não se rompem, eles não quebram, mas eles voltam ao seu estado original. E, em alguns casos, alguns materiais, além de voltar ao seu estado original, eles ganham mais força, mais energia. Por exemplo, se você pegar aquela borrachinha, né, aquela que a gente amarra dinheiro, e você estica, você está tensionando ela, você está exercendo uma pressão sobre ela, está testando a resiliência dela. Quando você solta aquela borrachinha, além de ela voltar ao seu estado original, ela dá um pulo, um salto. Por quê? Porque ela acumulou energia. Então, a ciência que estuda o comportamento humano importou este conceito da física para explicar por que, como, o que leva determinadas pessoas, apesar de passar por severas situações difíceis, adversas, complicadas, de pressão, não entram em surto psicológico. Ao contrário, se mantêm firmes. Elas não rompem psicologicamente e, além disto, ainda acumulam energia e avançam, conquistam outras coisas à frente. Neste caso, especificamente, Jó obteve esta capacidade resiliente graças à fé que tinha e que ele nunca deixou de ter em Deus, né? Ora, o que Jó perdeu? Né? O que Jó perdeu? Se a gente for aí pro texto bíblico, nós vamos ver que Jó, sim, de fato ele perdeu. Perdeu os filhos, que morreram tragicamente, perdeu os bens, né? Ele era um homem bem sucedido pelo relato bíblico, perdeu a própria saúde, né? Ficou com úlceras pelo corpo, enfim, uma situação bem difícil, e perdeu a reputação, porque até os seus amigos foram acusá-lo de estar cometendo algum pecado contra Deus. Era só isso poderia explicar a razão daquele sofrimento. Mas, na verdade, não foi isso, nós vamos entender. Agora, o que Jó não perdeu? Jó não perdeu a fé em Deus. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá nos versículos 20 e 21 do capítulo 1. Então, a dor, o sofrimento não anulou a fé de Jó. Você que está assistindo, eu não sei a sua vida, não sei que momento você está passando,
Talvez seja no momento de muita dor, mas quero dizer para você que esta dor não pode anular a fé que você tem no teu Deus. Porque é esta convicção, é esta inteira certeza de fé, como a própria Escritura fala, que você tem em Deus, é que te dará forças, coragem, esperança de que o Senhor está no controle e Ele vai agir por você. E você vai entender qual é o plano que Deus tem estabelecido para isto. Ele reconheceu a soberania de Deus. Deus deu, Deus tirou. Ou seja, Jó não reivindicou, Jó não reclamou, Jó se submeteu à vontade de Deus. Veja, esta é a genuína fé, é aquela integridade que eu falei no começo. A minha prática é condizente com a minha fé é condizente com a minha prática, né? Que mais? Jó escolheu adorar. Ele decidiu não murmurar, não se queixar, não acusar Deus. Jó decidiu adorar. É fácil, né? É bom e é gostoso adorar a Deus quando nós estamos assim bem, né? Quando a gente pensa na nossa vida e vê as maravilhas que Deus tem feito, as coisas boas que nós temos recebido, as conquistas que temos obtido, então a gente adora a Deus e aquilo flui, né, com o coração cheio de gratidão, o que é maravilhoso. Mas adorar a Deus no meio da dor, continuar afirmando convictamente que você o ama, que você confia nele, que você reconhece que ele é Deus, mesmo no meio da maior dificuldade. Então, de fato, se você conseguir fazer isto, você é um cristão resiliente, porque confia e vive pela fé. Ora, que mais, né? Jó não pecou com seus lábios, não ofendeu a Deus. Jó não atribuiu culpa a Deus, ele poderia ter feito isso. O Senhor, Deus é culpado por todo esse sofrimento que eu estou passando. Não, ele não fez isso. Que mais? Reconhecendo a sua fragilidade, ele resignou-se e aceitou a vontade de Deus. Quando a gente lembra lá de Romanos, capítulo 12, né, que Paulo diz, ele vai dizer assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Nós imaginamos de pronto que esta vontade boa, perfeita e agradável vai ser para nós, mas na verdade é para Deus. É a vontade de Deus que agrada o próprio Deus, né? Em relação a Jesus, né? O profeta vai dizer que aprove a Deus moê-lo, né? O seu próprio filho, ou seja, submetê-lo à cruz para poder nos salvar, né? Que mais? O comportamento de Jó diante dos seus acusadores, né? Os que são citados ali. Ele faz Bildade e Zofar, né? Eles afirmavam categoricamente, você está sofrendo porque você pecou. Se você não tivesse pecado, você não estava passando por isso, em outras palavras, tá? Agora, Jó vai manter a sua integridade. Veja o que ele diz lá no capítulo 27, versículo 5. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Ou seja, eu não vou justificar vocês, eu não vou dizer que vocês estão certos. Vocês estão me acusando porque parece que vocês querem defender Deus. Deus não precisa ser defendido. Deus é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Ele quer me provar, Ele sabe por que está fazendo isso. Então, eu vou me apresentar diante de Deus. É diante dele que eu vou prestar contas. Não para vocês, porque vocês, ao invés de me consolarem, de se compadecerem de mim, ainda estão piorando a minha situação, porque estão colocando sobre mim um sentimento de culpa, a qual eu não mereço, né? Ou seja, ele não aceita a falsa culpa, ele não negocia a sua fé, tá? Agora, Jó se defende com humildade, está lá no capítulo 13. Ele diz assim, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Né? Veja,
o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que é resiliente pela fé, quando ele passa pela provação, ele vai a quem? Ele vai a Deus. Porque ele sabe que Deus tem poder, ele sabe que Deus está no controle, ele sabe quem o salvou, ele sabe quem deu a ele nova vida, quem transformou a vida. Ele sabe que a palavra de Deus ela é poderosa, ela permanece para sempre. E ele sabe que pode crer naquilo que está prometido ali. Então, no meio da provação, ele vai se apresentar diante de Deus. Uma grande lição para nós, né? Não vamos sair nos queixando o mundo afora, reclamando com todo mundo. Isso não deve ser feito. Nós temos que ir aos pés do Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso alto refúgio. Jó demonstrou confiança mesmo sem respostas. Deus, por quê? Por que isso? Não eram respostas nesses termos que ele esperava. Agora, para Jó, a sua esperança estava em Deus e não nas circunstâncias. Quando tudo isso passar, então eu vou amar a Deus, eu vou adorar a Deus. Quando tudo isso passar, eu vou agradecer. Não é quando as circunstâncias se modificarem, mas é no meio das circunstâncias, crendo que quem vai mudar as circunstâncias é o próprio Deus. Foi assim que Jó se comportou. E ele pede compaixão para os seus amigos, né? Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Está lá no capítulo 19, né? Agora, o que aconteceu com Jó? Foi restaurado. Passou por uma dura prova. Talvez seja o seu caso. Talvez a sua aprovação seja de saúde. Quem sabe? Um momento difícil. Você está sofrendo um diagnóstico ruim, um tratamento demorado, custoso e até doloroso, né? Mas se você tem a sua fé fundamentada no Senhor, no Deus vivo e todo-poderoso, naquele que deu Jesus por você, você terá forças, você será resiliente, você não vai surtar psicologicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Você, pela graça de Deus, se manterá firme, porque é o Senhor que te sustenta. É nele que está a tua confiança, né? Então, a restauração de Jó. Deus se revela a Jó. Está lá do capítulo 38 ao 41. Deus não explica, mas Deus se manifesta. Isso aqui é precioso, né? Ele se manifesta, ele diz: eu estou com você, eu te sustento. Eu sou teu Deus, eu estou cuidando de você. E para Jó, a presença de Deus valia mais do que respostas. Porque quando Deus se revela para Jó, Jó conhece aquele Deus a quem ele fazia constantes sacrifícios e se apresentava por ele, pelos seus filhos, reconhecendo a grandeza de Deus. Agora ele está tendo uma experiência pessoal. Agora ele está tendo contato com esse Deus. E a presença de Deus supre tudo o que o ser humano possa querer, desejar ou pensar. A presença de Deus é plena, né? Jó se humilha diante de Deus. Ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Está lá no capítulo 42, versículos 5 e 6. Antes eu te conhecia. Olha, essa declaração é muito significativa para a compreensão dessa história deste homem. Antes eu te conhecia só porque me falavam sobre o Senhor. Me falavam que o Senhor é grande, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que o Senhor é santo, habita no alto e sublime trono, que o Senhor é altíssimo, mas eu só ouvia. Agora, os meus próprios olhos te contemplam. Eu estou vendo que eu estou confiando no Deus vivo e verdadeiro. Esse é o teu Deus, é Deus vivo e verdadeiro. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás,
nem tantos assim, né? Mas eu estava numa situação bem difícil, bem complicada, assim, lutando para conquistar algumas coisas. E estava com o meu rádio do carro ligado num programa cristão. E, de repente, a pessoa que estava falando lá, ou que estava pregando, ele disse, mais ou menos nesses termos: você é servo do Deus Altíssimo. Uau, aquela palavra me tocou, né? Sabe quando a gente fala a palavra rema, a palavra revelada, aquela que vem iluminada pelo Espírito Santo e traz compreensão, abre a nossa mente, abre a nossa visão? Pois bem, foi isso que eu vivi. De repente eu me senti despertado a entender uma coisa: eu estou servindo ao Deus Altíssimo, aquele que é todo-poderoso. Sou servo dele, não sou servo de mim mesmo, não sou servo das circunstâncias, não sou servo do governo, não sou servo de nenhuma metodologia, eu sou servo de Deus, daquele que está no controle. Portanto, eu posso descansar e posso confiar. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, então tenha certeza que Ele quer se revelar a você pessoalmente, como foi com Jó. Então aqui vemos um crescimento espiritual, uma fé amadurecida, tá? Aqui uma ilustração para você guardar aí, tá? No deserto, algumas árvores desenvolvem raízes profundas para alcançar água. Quanto mais seca a terra, mais fundo as raízes crescem. Olha que legal, né? Quem sabe você esteja num período de secura, né? De terra seca, né? Sabe aquela terra esturricada que não vê água há muito tempo? Quem sabe seja esse o seu caso. Sabe, faça a mesma escolha que Jó fez. Jó escolheu aprofundar as suas raízes em Deus. Jó escolheu se aprofundar em Deus. E quanto mais ele foi se aprofundando na busca desta água que pudesse lhe revitalizar, mais forte ele se tornou, melhor ele se tornou na sua fé, e Deus o abençoou muito mais, né? Muito bem, então, para irmos já finalizando, né? Deus restaura tudo em dobro, né? Diz o texto bíblico lá em Jó 42, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, né? Em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Ou seja, Jó talvez, naquele momento que estava vivendo aquela provação difícil, ele pensou: eu perdi tudo. Mas agora Deus está dizendo: não, além de recuperar o que você perdeu, eu vou te dar o dobro, para você saber que eu sou um Deus que abençoa, né? Então houve restauração espiritual, restauração emocional para Jó, restauração material para Jó. Ele recuperou tudo, né? Diz o texto que ele também teve outros filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Teve a sua vida financeira restaurada, está lá no capítulo 42, versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, né? Multiplicou-se os seus bens. E uma restauração social. Então vieram a ele todos os seus amigos e vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheciam, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Uma aplicação prática para nós. A fé verdadeira permanece quando tudo se perde. Nem todo sofrimento é resultado de pecado. Importante isso, tá? Não coloque sobre você culpa, se você tem andado na presença de Deus, evidentemente, né? A prova não é o fim da história. Não é aí que termina. Ela é um processo. Ali na frente, Deus tem algo novo para você. E a fidelidade é sempre recompensada. Quem for fiel, o Senhor vai abençoar. O Senhor não nega bem algum àqueles que andam retamente. Na nossa conclusão, então, vamos a essa ilustração sobre o diamante. Um diamante só se forma quando o carvão é submetido a uma pressão extrema por muito tempo. Sem pressão, ele continuaria sendo apenas carvão, né?
Olha que coisa interessante isso. Confie no teu Deus. Ele está te transformando através da provação. O que se perdeu será recuperado. Você se tornará um diamante para Deus e para a sociedade. Se você está sendo pressionado, apertado, uma pressão muito intensa, lembre que o diamante é formado a partir da pressão intensa que é exercida sobre o carvão, que tem as suas utilidades, mas nem se compara ao diamante. Uma pedra preciosa que é dura, ela pode cortar vidros, ela vale muito. É isso que Deus está fazendo com você. Quando você é provado, é porque o Senhor quer transformar você num diamante, não num carvão, uma coisa para ser queimada, esquecida, jogada lá no canto. Não, mas é algo para ser admirado. Por quê? Porque a obra que Deus está fazendo na sua vida fará com que Ele próprio, o próprio Deus, seja reconhecido e glorificado. Um abraço para você. Que Deus te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade.